Produção é hoje um dos grandes desafios, mas também grandes oportunidades para o setor. Mais do que erguer edifícios, trata-se de encontrar soluções que respeitem, por um lado, o ambiente, que promovam também a eficiência energética e que assegurem, naturalmente, qualidade para as gerações futuras. É disso mesmo que vamos debater no primeiro painel desta tarde, com os nossos convidados que passo a chamar e a apresentar. Otmar Ubscher, CEO da Cecil, seja muito bem-vindo aqui nesta segunda cadeira. O João Santa Rita é arquiteto do Santa Rita Arquitetos, seja bem-vindo também aqui. O Marco Frazão Pedroso, co-founder and partner da iAcycle, bem-vindo, e a Yara Travassos é a diretora comercial da Soma Future. Bem-vinda também, muito obrigada pela vossa disponibilidade para estarem convosco. E, Otmar, eu vou começar por si, até porque a Cecil fala de sustentabilidade há mais do que uma década. Se não estou enganada, se estiver, corrija-me, mas o que lhe pergunto é o que é que mudou nestes últimos 5, 10 anos na forma como abordam a sustentabilidade? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de poder estar aqui neste dia da sustentabilidade e representar a Cecil e o setor do cimenteiro e do autobetão. A Cecil começou o seu percurso sustentável há mais de 30 anos. Foi mais básico, neste momento tivemos conceitos, o famoso tripé econômico, social e ambiental, e depois com o tempo foi desenvolvido. Hoje falamos todo da ESG e na Cecil acrescentamos um quarto para ter um cubo estável, outra é econômico, porque quando fomos do tripé para ESG perdemos o econômico. E sem sustentabilidade econômica, o resto também não existe. Claro. Mas a Cecil também seguiu este caminho, atende não só a parte ambiental, nós, como eu falei, temos um framework onde atendemos o econômico, social, ambiental e o governance em paralelo. Só que na nossa indústria, nos últimos 5 ou 10 anos, tem um tema que começou a dominar tudo e predominar, e isto vemos nós no dia a dia e também na Associação Europeia em Bruxelas, e o CO2. O CO2, que foi um gás inócuo, sem causar dano a ninguém, virou ser o vilão das alterações climáticas e hoje sabemos cientificamente comprovado que tem impacto. E, portanto, tivemos que assumir aqui um compromisso. Exatamente, tivemos que atender e ninguém esconde, o cimento é responsável para 5 a 7% das emissões mundiais do CO2. Agora sim, tem que ser colocado tudo aquilo no contexto. Somos 8 mil milhões de pessoas, seres humanos neste planeta, que consomem por ano 40 mil milhões de toneladas de betão. Cimento entra no betão, basicamente. Falamos do betão para simplificar aquilo. Estes 40 mil milhões de toneladas atendem às necessidades básicas das sociedades ou a vida moderna, infraestrutura, habitação. Continua a ser um material essencial aqui à vida da construção, pela durabilidade, uma das vantagens, certo. A questão dos custos. A questão que se coloca é quais é que são os maiores desafios para tornarmos o betão mais sustentável. Exatamente. E é a pergunta certa, porque não é pensar que pode ser substituído ou tem amanhã alternativas mágicas. Não há. Não torná-lo mais sustentável. Não há, porque esta quantidade, não existe matéria-prima na superfície de nossa terra que está em abundância disponível. Não há ferro, não há alumínio, não há aço, a madeira nem falar. Certo. Nem falar, não queremos num ano cortar todos os bosques e no ano seguinte acabou tudo. Assim temos que descarbonizar, e o compromisso está descarbonizar a cadeia de valor do cimento betão. E em que ponto está Portugal nesse compromisso? E Portugal, neste compromisso, está parte da Comunidade Europeia e a Europa é o líder mundial na descarbonização da indústria e da indústria cimenteira em particular. Temos Ou seja, significa que é um setor que não é assim tão conservador como muitos dizem, para não é? nada. Estamos na ponta,
para atender o desafio das reduções do CO2, porque não é tão fácil e não é barato, mas temos claramente definido, Portugal e Europa, roadmap, até 2030 queremos reduzir mais ou menos 40% das emissões e depois, numa segunda fase, até 2050, quando incorporamos tecnologias inovadoras de ruptura e armazenamos o CO2 permanentemente, vamos atingir a neutralidade carbônica e podemos até entrar num território negativo no carbono. E deixe-me só perguntar-lhe, ainda há alguns entraves, digamos, regulatórios, até culturais, que possam de alguma forma dificultar aqui a inovação na área da construção? Culturais não temos nenhuma entrave cultural. E regulatórios? Regulatório tecnológico sim. Sim. Tecnológico, estamos numa fase que tecnologias de ruptura, captura do carbono, transporte e armazenamento estão numa fase de pilotos, no melhor dos casos, os primeiros pilotos que estão. Temos lá desafio porque é muito caro, primeiro, e quem investe se não tem quadro regulatório, uma previsibilidade. Claro. Precisamos, e aí vamos já ao segundo ponto, para investir, e a indústria está comprometida a fazer as metas, objetivos colocados, precisam de tudo aquilo, nós vamos fazer, mas tem que ser acompanhado como quadro regulatório, quadro para as infraestruturas e também para o financiamento. E só assim é que se consegue porque alcançar, só em conjunto podemos chegar lá. O objetivo. João, na perspectiva, como é que um arquiteto define uma construção sustentável? Olha, antes de mais nada, também agradecer o convite para estar aqui presente e cumprimentar os companheiros deste painel. Bom, eu acho que segue como sempre saiu na história, ou seja, o homem sempre produziu e construiu da forma que era mais próxima daquilo que tinha, digamos, em seu redor e para se defender de uma coisa que é essencial, que era do meio ambiente, fosse o que fosse, dos animais, dos homens, da temperatura, do clima, por aí fora. E isso é um princípio que está, eu diria, enraizado na arquitetura, ou seja, não é possível pensar nada, nem construir nada, nem projetar nada sem ter esse princípio, não é? De que nós temos que fazer o melhor que sabemos, e o melhor que sabemos é em função do que são os desafios do mundo atual, não é? E esse é um desafio garantido, não é? É atingir, digamos, um grau de sustentabilidade que não é apenas, eu diria que há aqui vários níveis, há um que é certamente tem a ver com as emissões, há um que tem a ver com os produtos que nós utilizamos, e há outro que tem a ver com os ciclos de manutenção, que é uma coisa fundamental, não é? Eu sou uma pessoa por natureza muito otimista e tenho uma grande confiança nas indústrias, porque conheço aquilo que é a evolução que têm tido nos últimos anos e os esforços que fazem, desde quem produz tintas, a quem produz betão, a quem produz madeira, o que for, há um esforço enorme de ir ao encontro de soluções cada vez mais sustentáveis. E nós próprios temos hoje em dia, digamos, uma responsabilização sobre isso, porque em matéria, por exemplo, de obras públicas, temos uma responsabilidade de selecionar materiais que já incorporem esse tipo de soluções. Mas depois há outra que é de facto muito importante, que é a manutenção. Eu acho que nenhum país rico, nenhum país como o nosso, com recursos mais modestos, se pode dar ao luxo de não deixar de pensar no que é manutenção, não é? E, portanto, aí também entram os materiais que tenham uma maior capacidade de resistir ao ambiente, de exigir menos custos ao longo da sua vida. Com maior longevidade. Exatamente. E, por exemplo, uma das áreas em que nós cada vez estamos mais envolvidos é a questão da certificação dos edifícios, não é? Com vários tipos de certificação, e essas certificações entram, de facto, também com isso, não é? Com a própria resistência dos materiais, a sua longevidade, as suas exigências por aí fora. Por tudo isso são, quer dizer, nós podemos ter materiais que são muito bons de um determinado nível, mas se exigirem enorme manutenção, estamos a conseguir produtos para os manter, uma quantidade de coisas que podem, por outro lado, ser perversos neste sistema, não é? Podem, exatamente em sentido contrário. E, portanto, isso parece-me que é assim uma coisa que é fundamental. E João, quais é que são, digamos assim, os materiais mais, usando aqui uma expressão mais simplista, mais inovadores que os arquitetos hoje em dia usam na área da construção? Eu diria que é muito, por exemplo, nós estamos aqui a falar de betão. O betão é sempre um material em evolução, não é? Tem sempre novas soluções. Portanto, hoje nós falamos mais em prefiguração de betão, já se fala em impressão 3D em betão, portanto, são tudo soluções muito, muito inovadoras e muito recentes, não é?
E depois há tudo aquilo que são muitos derivados que aparecem na construção, que são cada vez mais utilizados, e as próprias, digamos, evoluções naturais de algumas soluções que nos parecem. Um vidro é uma coisa que evoluiu imenso nos últimos 20 anos, não é? No entanto, para um cidadão é um simples vidro. Certo. Parece exatamente igual, mas não. Ele mudou a cor, mudou as qualidades, mudou as características, mudou as performances e não deixa de ser um simples vidro para quem olha, não é? E há enormes desafios nestes materiais todos. Eu acho que tem muito a ver também com aquilo que é cada arquiteto, não é? Nós conhecemos, falando de autores, arquitetos que têm quase, digamos, toda a sua carreira está empenhada em desenvolver uma determinada área, não é? Constrói em betão, constrói em aço, constrói em madeira, o que for, está a ver? E, portanto, acho que é muito também... Mas é um mindset, digamos assim, que já entrou na classe dos arquitetos, ou estamos a falar aqui ainda de alguns pequenos arquitetos que ainda não estejam na vanguarda, da construção sustentável? Sim, eu acho que é uma forma geral, não é? Quer dizer, nós não podemos dizer que são todos, porque não é verdade, não é? Mas eu penso de uma forma geral, isso é uma questão que está enraizada, não é? E mais ainda, é exigida, não é? Exigida do ponto de vista ético, se quiser colocar, e é exigida do ponto de vista técnico e também daquilo que são depois os próprios utilizadores. Não é? Claro, também são os utilizadores que também estão cada vez mais conscientes para a necessidade dessa construção sustentável. O que lhe pergunto é que falava dos materiais em termos de manutenção e de materiais que durem muito mais tempo do que os anteriores. O que pergunto é que medidas é que um arquiteto usa para reduzir o desperdício, digamos assim, o desperdício de materiais que são usados durante a construção? É uma pergunta interessante, não é? Porque digamos que há matérias que não têm praticamente desperdício, não é? E há outras que têm muito, porque resultam da própria natureza do material, da sua dimensão, por aí fora, não é? E aí o que é também interessante é ligar isso também com soluções que começam a ser cada vez mais utilizadas, tem a ver com a pré-fabricação. Ou seja, pequenas unidades, por exemplo, pensar uma casa de banho pode ser uma coisa que é feita artesanalmente, portanto construída em obra, ou que já vem toda construída de uma indústria. E aí há uma otimização enorme do ponto de vista dos desperdícios. Portanto, ou seja, há quase, digamos, a otimização de estudar mesmo as melhores formas de compor e utilizar, vamos pôr, para ser uma coisa muito fácil de todos entenderem, utilizar um azulejo de forma que não haja quase cortes, portanto, não há desperdício do material. Claro. E isto pode ir, digamos, até uma coisa quase, uma parafernália, que é quase chegar ao tijolo, não é? Quer dizer, otimizar de tal modo a construção das paredes por aí fora que não haja quase desperdício de tijolos. Otimizar a construção de paredes com sistemas pré-fabricados que não haja desperdício de nada, não é? Portanto, obviamente que isso é uma ambição cada vez maior. E se nós temos desafios grandes, porque temos pela frente, e o mundo vai ter desafios muito grandes com toda a destruição que tem havido do mundo nos últimos tempos, vai haver muita reconstrução, que vai exigir uma grande capacidade, mas sobretudo uma grande economia nessa construção. E nós também temos os nossos desafios internos, não é? Como sabemos, habitação, equipamentos, por aí fora temos sempre. E com os recursos que temos e com as exigências que temos, eles têm que ser sobre essa filosofia, não é? Ou seja, nós já sabemos que este país tem algumas deficiências crónicas que têm a ver com legislação, que regula a construção, regula a arquitetura, regula as engenharias, já sabemos que são crónicas e que vão tentando ser melhoradas, não é? Mas estas são aquelas que estão ao nosso alcance, que é procurar fazer melhor, e nesse melhor é otimizar, não é empobrecer nada disso, quer dizer, uma coisa não implica a outra, claro. Não é? Faz também, nós podemos dizer arquitetos, faz também a arquitetura com folha de ouro, como se faz com folha de papel. É uma questão do desenho e daquilo que nós conseguimos fazer, não é? E, portanto, essa noção de que temos que saber fazer cada vez melhor e com uma economia muito melhor e com muito menos desperdício é fundamental. É um grande desafio, daí a vossa missão também ser muito importante. Marcos, explique-nos lá como é que, falando em missões, qual é a missão da sua empresa, da AES Cycle, para ajudar aqui num setor de construção que deve ser cada vez mais sustentável. Olá, Marta, boa tarde. Olá. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, com muito gosto que aceitei. De facto, enquanto spin-off do Instituto Superior Técnico, do qual me orgulho de ser desse ambiente, aqui a ideia é fazer a transmissão do conhecimento que existe na academia para o dia-a-dia das empresas. Para o terreno, não é? Para o terreno. O meu dia-a-dia é estar no terreno com as empresas, a perceber as dificuldades que elas têm. Há pouco falava-se, a realidade portuguesa, mesmo no setor da construção,
mais de 90% são PMEs, são micro e pequenas empresas. E muitas das vezes nós podemos dizer assim, mas a abordagem qual será a melhor abordagem? Top-down? Bottom-up? Middle-out? Porque é muito complicado chegar até empresas que têm 3 pessoas e que não vão ter esta sensibilidade para tudo aquilo que nós temos estado a falar, do conhecimento dos próprios materiais. Não há maus materiais, ainda há pouco falávamos isto, onde é que vamos aplicar determinados materiais e de que forma. Certo, e o Marco na sua atividade encontra muitas resistências nessa passagem do conhecimento ou até à abertura do setor da construção? Muita abertura. Muitas das vezes, genuinamente, fico espantado com a abertura que existe. Existe esta sede de conhecimento. O problema é que esse conhecimento não está a chegar. Não se transmite, não é? Não se transmite, não se consegue lá chegar. Há pouco o Sr. Arquiteto falava acerca de certificações dos edifícios sustentáveis, BREEAM, LEED, lidera o Sistema Nacional, e nós precisamos de dados para depois conseguir chegar até lá. Temos que ter, por exemplo, a declaração ambiental do produto, o conhecimento do ciclo de vida total de um produto, para depois ter em conta a fase de produção, a fase de manutenção e a fase de fim de vida desses mesmos produtos. E é isto que vai permitir que nós comecemos a conhecer os produtos que estamos a utilizar, e é o que vai alavancar todo este esforço que está a ser feito, quer, por exemplo, aqui pela Cécil, quer por todos os outros produtores de materiais de construção, a nível local e europeu, neste caso. Claro, e sei que é um bocadinho difícil, mas de uma forma o mais resumida possível e simples, consegue dar-nos alguns exemplos de como é que no terreno incentiva os profissionais a usarem, de facto, materiais mais sustentáveis ou com uma duração de vida mais longa? Olha, é muito fácil. No setor da construção, aliás, como em quase todos os setores, o principal driver é o económico. Portanto, é mostrar contas, é dizer a sustentabilidade, e é isto que é sempre muito importante nós termos presente, que é sustentabilidade, como dizia há pouco, era 3 pilares, o social, o ambiental e o económico. Claro. Eles andam sempre de mãos dadas. Quando nós passamos para o Mas é um mito achar que os materiais sustentáveis têm um elevado custo, comparando com os outros, é um mito. E é importante passar essa mensagem. Claro que é, claro que é. Muitas das vezes nós falamos acerca daquela velha história, não é? É o stick or the carrot, não é? E então, muitas vezes não é preciso sequer ir ou a taxar ou o que quer que seja, basta as pessoas perceberem o valor que cada um daqueles materiais tem e o potencial que esses mesmos materiais têm para conseguirem utilizá-los. É uma questão mesmo muito de conseguirem perceber qual é o valor que está associado àquelas soluções que estão à sua frente. O próprio produtor, agora com a revisão do regulamento dos produtos da construção, vai necessitar de começar a declarar quais é que são os impactos ambientais associados ao seu próprio produto. Isto, por sua vez, na sua própria cadeia de valor, vai ajudar a identificar os hotspots onde ele pode atuar para se tornar mais eficiente. E maior eficiência é espetacular, porque falamos outra vez da vertente económica, da vertente ambiental e, até certo ponto, da própria vertente social, com esta situação até mesmo da construção off-site. Estamos a passar a construção para a indústria automóvel, quase. Certo, Portanto, Marcos, e percebo, e é muito bom ver aqui um discurso muito otimista, é importante também sermos aqui realistas. Há bloqueios, há entraves que encontro no seu dia-a-dia para, de facto, termos aqui uma economia circular no setor da construção? A economia que nem tudo corre bem, não é? A economia circular, passamos para outra vertente e é muito complicado. E eu juntei, por causa do tempo, vou juntando aqui temas. É muito complicado. Sustentabilidade e economia circular andam de mãos dadas, cada um com os seus próprios aspectos. A economia circular aqui, nós atuamos mais na durabilidade, no design para a desmontagem, longevidade das nossas soluções. Mas nós precisamos, urgentemente, que os resíduos, muitas das vezes, sejam vistos como um tesouro, como muitas das vezes é dito. E não, é um resíduo, é o fim de vida e vai para um aterro e acabou. Hoje em dia há muito valor que pode estar aí associado. E acho que vai ser, este é o grande desafio do meu dia-a-dia, aquilo que eu vou sentindo, que é nós conseguirmos classificar estes resíduos para os podermos utilizar. E o setor da construção iria beneficiar bastante deste aspecto. Irá beneficiar bastante. Em vez de irá. Para ter aqui um discurso positivo. Yara, bem-vinda também. Ajude-nos aqui a perceber de que forma é que a sustentabilidade está presente na forma de trabalhar da sua empresa.
Boa tarde, Marta, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. O que nós percebemos pela nossa experiência, tanto como promotores e construtores, é que a sustentabilidade hoje é um fator central para quem compra e para quem vende um imóvel. Ou seja, nós percebemos que a sustentabilidade deixou de ser um luxo, como antigamente ainda havia essa percepção, e passou a ser uma proteção do ativo, passou a ser um diferenciador comercial, e que quem investe e quem está na parte da construção e da parte imobiliária percebe perfeitamente que adotarmos soluções sustentáveis é a proteção do nosso ativo. No entanto, nós também percebemos que ainda existem algumas barreiras que têm que ser desconstruídas. Quais? E isso nós percebemos facilmente com a exposição dos colegas que estão aqui conosco. A construção envolve muitos stakeholders. E isto, o que é que isto faz? Isto faz com que, se não houver um alinhamento entre os diferentes stakeholders, é muito difícil nós atingirmos o objetivo da sustentabilidade e a velocidade que nós pretendemos que a sustentabilidade se reflita na área da construção. E esses stakeholders estão tanto a nível governamental, ou seja, começa logo por políticas que são estabelecidas pelo próprio governo, e depois é transversal à parte organizacional, a própria empresa tem que adotar essas medidas sustentáveis e agarrar-se a parceiros como a Cecil, com arquitetos que têm uma mentalidade sustentável, como empresas que o Marco teve aqui a explicar e defende. Se nós não estivermos todos alinhados neste processo, é muito difícil atingirmos esse objetivo. Mas ainda estamos longe desse alinhamento dos diferentes stakeholders? Ou já estamos a caminhar bem nesse sentido? Eu acredito que já estamos a caminhar bem nesse sentido, Marta, mas ainda temos que pôr aqui um bocadinho mais de energia, se eu assim o posso dizer, para concretizarmos esse objetivo. Nós sabemos que a construção representa quase 40% das indústrias que poluem e que não são sustentáveis, e então é importante que haja esse alinhamento, é importante que nos apoiemos. Por exemplo, um dos colegas aqui referenciou a dificuldade que é na parte técnica, regulatória, na parte tecnológica, e se nós construtores, promotores, não assumirmos soluções e não nos apoiarmos em parceiros que têm o conhecimento dessa tecnologia, que têm o conhecimento dessa regulamentação, dificilmente conseguimos atingir esse objetivo. E falando em tecnologia, de que forma, não abordámos esse assunto, de que forma é que as novas tecnologias e a própria digitalização são ferramentas importantes para uma construção mais sustentável? Eu acredito que a evolução que se tem visto na construção modular, na pré-fabricação, isto tudo reflete, né, uma mais-valia em termos sustentáveis. O arquiteto referenciou aqui que conseguimos automaticamente reduzir os desperdícios, conseguimos controlar tanto a parte económica, social e até própria do consumo dos materiais. E isto acaba por ser uma solução viável, porque também conseguimos mostrar, em termos práticos e quantitativos, a quem investe, que o investir na sustentabilidade tem um retorno. E do ponto de vista do cidadão, falava da questão de precisar de haver aqui um alinhamento dos vários stakeholders, desde os investidores aos construtores e até para quem compra os imóveis. Já há, de facto, na sua opinião e com a sua sensibilidade e experiência, já há, da parte de vista do consumidor, este espírito aberto para perceber que, de facto, há preocupações com a pegada ambiental dos materiais que são usados na construção? Já. Nós sentimos que, como promotores, que já existe uma procura muito crescente por edifícios sustentáveis. Ou seja, que o consumidor final já quer um edifício que tenha uma eficiência energética, certo, que não tenha um consumo exagerado em fase de exploração, que tenha um conforto térmico. Então, isto já se verifica uma crescente procura do mercado por edifícios sustentáveis. Certo. E falávamos há bocadinho da economia circular e da gestão de resíduos. Onde é que entra aqui a Soma Future em todo este processo? Eu acredito que o diferencial da Soma Future nesse processo parte desde a fase do desenvolvimento do projeto, quando nós adotamos logo a partida soluções que permitam essa utilização de materiais e redução de desperdícios.
tanto como na fase de construção. Ou seja, volto a evidenciar a importância que temos nas soluções que nós definimos, nos projetos, nos materiais e nos parceiros que nós escolhemos para trabalharem connosco. Ou seja, a utilização do betão, por exemplo, em projeto, nós sabemos que é uma grande vantagem, é um elemento que tem uma grande durabilidade e quando nós percebemos que há essa intenção de parceiros como a Cécil de investir na descarbonização do betão, acaba por ser uma mais-valia para quem constrói e para quem promove, porque acaba por encontrar no mercado opções sustentáveis para poder utilizar. Daí eu reforçar a importância do alinhamento entre os diferentes stakeholders na área da construção. Sem dúvida nenhuma. E, Otomar, o que é que nós precisamos efetivamente fazer? Fizemos aqui nesta primeira ronda uma espécie de diagnóstico. O que é que nós precisamos de fazer ainda para acelerarmos a sustentabilidade na área da construção? Nós precisamos incentivos certos econômicos e as bases regulatórias. E há vontade política? Há vontade política para ir nesse sentido? A vontade política, a velocidade é outra questão. Então, é tudo muito devagarinho. Mas o que é demorado? É a burocracia? São os procedimentos? O que é que lhe diz a sua Primeiro, muitas vezes não podemos começar aqui em Portugal. Partimos de Bruxelas. Porque todos os nossos produtos são normados. São normas que começam lá. Por exemplo, quer fazer um cimento com menor pegada, com incorporação de determinados materiais. Se a norma europeia de cimento não permite, você não pode usar. Ninguém compra, porque ninguém quer que a casa depois se caia. Pois primeiro tem que alterar a norma a nível europeu, depois a transposição para Portugal e depois vai na cadeia de valor passo a passo. Por definição, são muitos passos e tomam tempo, mas também a velocidade, às vezes, dos decisores políticos não atende à velocidade com a qual nós queremos avançar. E temos dois exemplos práticos. Os colegas aqui do painel falaram da circularidade, resíduos da construção e demolição. Hoje em dia, 90% termina no aterro. Uma boa parte daquilo... 90%? Provavelmente, ou pode ser mais. Boa parte daquilo é betão. O betão é 100% reciclável. Por que não se recicla o betão? Porque é mais barato aterrar tudo aquilo. É o incentivo econômico errado. Enquanto mais barato é abrir um buraco e colocar tudo adentro, é muito difícil. Mesmo que as pessoas tenham vontade e tenham uma mentalidade cada vez mais vertida à sustentabilidade, quando chega o decisor, a empresa pequena que faz este trabalho, faz o que é mais barato. Muitas vezes. Precisamos dos incentivos certos. Segundo, outro tema muito específico para nós. Nós temos o compromisso público assumido de descarbonizar a cadeia valor, o tecimento betão. Com as tecnologias tradicionais podemos chegar a metade do caminho, 2/3. Mas qual é a meta? A meta é zero. Não, mas quando é que... 2050. Ok. E se for possível antes, mas vai depender... É isso que eu ia perguntar, acredita que... Pode ser alcançado a Bruxelas antes. falava muito da Comissão Europeia que exige aqui metas de neutralidade pode carbono. ser alcançado antes e aí entra o segundo exemplo específico que queria dar. É transporte e armazenamento do CO2. Nós avançamos, podemos investir, podemos ter a fábrica descarbonizada e ter o CO2 na porta da fábrica daqui a 15 anos. E agora quê? Agora quê? Solto de novo ao ar? O que faço com aquilo? Não, preciso uma infraestrutura de transporte, um pipeline. De transportar isso a um lugar, existem aqui em Portugal, felizmente temos condições geológicas aptas para fazer aquilo e depois levar para um ponto offshore, injetar isso numa formação mais ou menos 800 mil metros abaixo do fundo do mar. Para isso precisa centenas de normas, regulamentos e precisa depois uma colaboração entre o setor público, os governos, o regulador, como nós. O nosso setor está a promover isso.
Podem dizer, mas vocês estão cedo, tem muito tempo ainda. O tempo acabou. Sim. Hoje. Destes projetos, a ideia para a implementação dura 15 a 20 anos. Se queremos estar noutro antes do 2050, mas precisamos começar a correr Claro, não hoje. podemos esperar tanto. E para aquilo precisamos sector, os governos, os reguladores e diferentes empresas industriais na cadeia de valor, que faz os tubos, que sabe o tema geológico, o Magalp, etc. Precisamos todos juntar-nos e começar a correr. Claro que sim, começar a correr. E no fundo aqui, que papel é que gostaria que a Cécile tivesse, estou ali a olhar para o tempo, que tivesse neste objetivo de chegar às metas que são definidas pela Comissão Europeia em termos da sustentabilidade neste setor? A Cécile é um promotor de poder chegar a tempo ou antes, e faz tudo dentro da Associação Europeia, da Associação de Cimento em Portugal, ATIC, e dentro da empresa para promover, acelerar os governos, os reguladores, de colocar aquilo no lugar e também apoiar a inovação para aplicar as novas tecnologias dentro das nossas instalações e na cadeia de valor até ter o mundo construído. Nós somos promotores para aquilo, investimos e já temos investido e temos comprometido a avançar, temos os exemplos aqui e precisamos que os outros parceiros da cadeia de valor, reguladores e governos nos acompanhem. Certo, sigam o vosso exemplo. E João, que inovações, olhando aqui no futuro, até porque sabemos que o tempo passa efetivamente muito depressa, que inovações e que tendências é que antevê para o setor da construção sustentável dentro de 5 anos, 10 anos? Pergunta complicada. Como é que nós antevemos? Mas olha, não sei se vou responder à sua pergunta, mas vou aqui se calhar pensar em algumas coisas que é o seguinte. Primeiro, eu gosto sempre de pensar também no setor da construção e nesta questão que é: a construção é um pilar basilar da sociedade e acho até muito interessante que esteja aqui hoje. Tenho tido aqui outros temas, como o da saúde, por exemplo, sim, da saúde, está muito ligado à energia, construção. Sim, não é? sim. Ou seja, a construção também pode ser um produtor, o maior produtor de mais condições de habitabilidade e, portanto, que, digamos que, no fundo, resultam em problemas de saúde, não é? Claro, Portanto, com outras coisas, claro que sim. Portanto, gosto de pensar nesse setor como um setor fulcral, essencial, e que, para funcionar bem, também ele próprio tem que ser sustentável, não é? E nós hoje percebemos que há, digamos, um setor que em muitas áreas é pouco atrativo, não é? Pouco atrativo para as novas gerações, não é? E, portanto, também pensar como é que esse setor pode ser muito mais atrativo, não é? É um setor altamente exigente, difícil, e eu não estou agora a falar nem da arquitetura nem da engenharia, estou-me a resumir ao ato de construir, certo, não é? Certo. Com riscos de vida, que sabemos que existem em muitas situações, e de uma exigência enorme, não é? Porque aquilo que as pessoas que trabalham no setor da construção fazem no dia-a-dia, desde as indústrias, digamos, àqueles que montam e que constroem, é de uma enorme responsabilidade, não é? Aquilo que às vezes falha num automóvel, e falhou o motor e vamos retirar não sei quantos carros de coisas porque tratámos que havia qualquer coisa que não estava bem feita. Bom, edifícios mal feitos geram problemas. Exatamente. Não é? Portanto, isto é essencial perceber que é um setor de enorme exigência e que tem que ser mais atrativo. E, portanto, percebo que isso é uma grande exigência. Por outro lado, percebo também que a questão do reaproveitamento dos recursos é uma coisa essencial. Não sei de que modo, e só posso ilustrar com duas coisas das quais uma tocou-me na vida, outra participei nela apenas como visitante recentemente, que é o que se pode fazer nesta questão de tornar o setor, também ele próprio, mais sustentável do ponto de vista daquilo que pode otimizar e utilizar. Há muitos anos um familiar meu juntava objetos, elementos da construção, de depósitos da construção, porque há depósitos de construção, portanto, são os resíduos da construção. E foi juntando portas, janelas, escadas, por aí fora, que eu não gostava nada, foi juntando. E fez uma casa com isso. A casa essa aqui hoje existe. Está de pé e recomenda-se, Está de pé desde 1900, ou seja, foi feita em cima de uma casa de 1840 e está feita desde 1975. E tem coisas maravilhosas, porque tem azulejos fabulosos de Art Deco e Arte Nova que havia na Avenida da República, tem desde esculturas, tem desde portas fabulosas, por aí fora, e está lá tudo, está a ver? Há dias inaugurou na Gulbenkian, na Fundação Gulbenkian,
fruto de uma parceria com uma empresa de construção portuguesa, não vou aqui dizer nomes para não estar aqui a passar publicidade, mas é visível, pode-se ver, está no Centro de Arte Moderna, inaugurou recentemente. É o suporte expositivo até de uma exposição do Nuno Trepa, e resultou de quê? Resultou de uma parceria entre a Fundação, uma academia, portanto uma universidade de arquitetura e uma empresa de construção, para escolherem livremente nos depósitos daquela construtora os materiais que percebessem que podiam ser utilizáveis para uma estrutura expositiva que o CAM instalou, que vai durar cerca de 5 a 6 anos, portanto é altamente versátil, portanto pode receber exposições de pintura, escultura, encontros, o que for, auditórios, pode-se transformar, e foi feita com o apoio da empresa de construção, o apoio de um arquiteto, o apoio de um engenheiro e uma série de alunos, e com o apoio da própria empresa de construção. Mas são tudo resultado dos resíduos que aquela empresa tinha e tem em estoque. Ou seja, é um ótimo exemplo. Portanto, não pode haver exemplo, é pequeno, pronto, é numa das salas do CAM, mas não deixa de ser um exemplo daquilo que se pode fazer. E que já se faz hoje, não é? E que pode ser transferido para o futuro. E não é só cartão nem nada, tem peças complexíssimas de aço inox, tem alumínios, tem madeiras extremamente cuidadas, por aí fora, tudo aquilo resultou de facto de uma escolha criteriosa de ir ver coisas que tinham sobrado, precisamente, é muito de uma curioso. construção. E vou espreitar. Obrigada vale a pena. Vale a pena para a profissão do artista e vale a pena para ver. Nem mais. E Marco, olhando aqui para o futuro, que mudanças é que de alguma forma espera haver no setor da construção nos próximos anos em termos de sustentabilidade e também de inovação? Melhoria dos materiais, otimização dos materiais, porque tudo isto, se nós não conseguirmos medir, nós não conseguimos melhorar, não é? Portanto, é um princípio. E nós, a partir do momento em que começamos a conseguir perceber, conhecer os materiais, perceber o que é que cada um deles representa, onde é que estão os tais hotspots que nós temos, nós vamos conseguir melhorar. Eu acredito que a construção vai muito para aí, para essa vertente. Portanto, melhoria dos materiais? Sem dúvida alguma, através do conhecimento que nós temos através deles e até mesmo a utilização dos materiais, como falava aqui o Sr. Arquiteto há pouco, que é os bancos de materiais, os edifícios como bancos de materiais. Ou seja, aqui o desafio vai ser onde é que nós vamos fazer o depósito de materiais para que depois possamos ter essa escala de utilização tão grande. Em Lisboa há um projeto que é o Circofin, que está muito virado para esta vertente de criar locais para depósito de materiais, os tais bancos de materiais, para estarem disponíveis. A digitalização, penso eu que para os próprios arquitetos vai ser uma mais-valia, porque através da metodologia BIM vão conseguir conhecer que materiais estão disponíveis e conseguir assim, vai ser um grande desafio, Sr. Arquiteto, na minha opinião, de engenheiro, mas vai ser um grande desafio, mas acho que vai ser fabuloso. Acho que são tempos muito excitantes, certo, e desafiantes, para estar neste não é? momento. E são temas muito desafiantes. E a pergunta também que coloca é: que tendências é que espera para o futuro, que grandes desafios é que o setor da construção enfrenta para se tornar cada vez mais eficiente, mais seguro e mais sustentável? Eu gostava de acrescentar que eu acho que nós temos que olhar muito para a dificuldade que temos tido hoje, que é da mão de obra. Sim. Ou seja, eu acho que isto ainda representa e tem representado um entrave também para a sustentabilidade. Ou seja, nós hoje... Porque também muito pouco, o João dizia, é um setor também nessa área da mão de obra muito pouco atrativa, de recursos humanos, não é? É muito pouco atrativa. Neste momento temos já dificuldade em termos de quantidade, dado o volume de negócios que o mercado tem exigido na área da construção, mas principalmente porque não temos mão de obra especializada. E nós sabemos que as soluções sustentáveis exigem e é necessário que haja um conhecimento e uma especialização da mão de obra. Senão, automaticamente, temos logo uma resistência na aplicação dessas soluções durante o processo construtivo. E então eu acho que a mão de obra e a falta de especialização da mão de obra tem e vai continuar a representar um desafio para a implementação dessas soluções sustentáveis. E acho que tem que ser um foco, para além de todos aqueles mencionados aqui durante o debate, também é importante que foquemos um bocadinho em soluções para comatarmos essa debilidade que existe na construção, que é a especialização da mão de obra. A especialização da mão de obra. Já agora, que papel é que gostaria que a Soma Future pudesse vir a ter em termos de construção mais sustentável? O que eu vejo e
e que já é uma estratégia dentro da Soma Future, é de nós tentarmos acelerar esse processo com a vantagem que nós temos do tipo de negócio que o grupo dispõe. Ou seja, como nós somos promotores, construtores e estamos na parte da venda, nós temos muito mais facilidade de incorporar as soluções sustentáveis. Claro, porque estão em todas as fases do processo, e no fim do processo. É muito mais complicado quando uma empresa é só promotora ou é só construtora. Então, ali há uma perca de informação e de alinhamento que nós conseguimos comatar com a nossa tipologia de negócio. E é isso que eu acho que a Soma Future vai tentar e continuar a caminhar por esse lado e usar isso como um diferenciador na obtenção de uma construção mais sustentável. E nós já caminhamos para o fim do nosso tempo. Foi um gosto. Peço um aplauso aqui ao nosso grande painel. Obrigada pela partilha das vossas experiências e dizer que vamos continuar aqui neste evento expresso a debater a sustentabilidade. Já a seguir falamos de sustentabilidade nos resíduos. Fazemos um brevíssimo intervalo, um tempo de um coffee break, 5, 10 minutos o máximo. Até já.